respetar la hora que nos propusimos. Perfecto. Bueno, lo primero es agradecer. Estamos en este momento grabando la presentación de nuestro querido libro, Trabajo Social en tiempos, o sea, Capitalismo e Industria 4.0. Me parece que lo primero, a propósito de una querida conversación que tuvimos con Lidwin ayer, que sería muy importante hacer esta presentación acogiendo una práctica que tienen en Brasil y que debería ser parte de lo que nosotros en nuestros países del Cono Sur pudiéramos ir instalando, ¿no? Así que a partir de esa conversación quiero partir describiéndome en un sentido inclusivo y mencionar rápidamente que, bueno, yo soy Paula Vidal, profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy parte del claustro del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad voy a realizar la labor, la función de moderación de este lanzamiento. Y bueno, yo tengo el cabello castaño, el cabello corto, cerca de la altura de los hombros. Y en este momento tengo unos aros mapuches y además una kefia que representa las luchas del pueblo palestino. Así que quiero con esta descripción, autodescripción, partir agradeciendo a todos, a todas, a todes quienes nos acompañan, que se han dado el tiempo para estar acá, y también para aquellos que nos van a ver en otro momento, porque este lanzamiento va a quedar grabado y va a ser transmitido por las redes de nuestra universidad. Quiero dar un especial saludo y agradecimiento a las y los les autores, coautores de nuestro libro, muchos de ellos acá presentes, pero otros que se van a conectar durante la transmisión. Y también un saludo especial para mis queridas colegas, coordinadoras de este libro, la querida Vania de Souza y también la querida Liduina de Oliveira, quienes entre las tres coordinamos este libro y para mí es un gran placer, me da mucha felicidad encontrarnos hoy aquí. Dar un saludo también muy especial para Miriam Cortés, que también junto con Liduina representan la editorial Cortés, esta destacada editorial de Brasil, pero que de algún modo ha instalado un trabajo teórico de publicaciones muy importantes para el servicio social en nuestra América. Entonces, quiero agradecer especialmente a Lidwina de Oliveira y también a Miriam Cortés como jefa de la editorial, quien nos acompaña también en este espacio. Especial saludo a Ricardo Antunes y a Cristiane Sabino, quienes amablemente, como coautoras, autores de nuestro libro, han querido acompañarnos también en este lanzamiento. Antes de pasar a contarles entre Edvania, Liduina, quiero pasar la palabra para Miriam como jefa de la editorial, quien nos va a dar un saludo. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu vou falar em português porque não vou arriscar o portunhol. Estou muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês. Agradeço o convite para participar desse lançamento online e dizer que a gente está muito feliz aqui da Cortez, por tê-las, né, na nossa Biblioteca Internacional de Serviço Social. Dizer que, enfim, estamos aí é, com esse projeto, né, muito rico e em expansão, e dizer também que o livro está sendo traduzido para o português, né, Lidu? Acredito que agora no CBAs a gente já deve lançar a versão em português. Então, é um livro muito importante para a categoria, para o serviço social, e nós aqui da Cortez temos a honra de publicá-lo. Então, deixo aqui meu super agradecimento e muito obrigada, tá? Por continuar confiando no nosso trabalho.
Muchas gracias, Miriam, por tus palabras, por todo el trabajo y el apoyo que nos han dado con este bello libro, un libro muy, muy bello, también muy lindo, en el sentido de pensar la forma que tomó, pero también en esta modalidad online, ¿no? Esta modalidad ebook, que es una modalidad distinta y que nos parece que permite una mayor accesibilidad a nuestra América. Así que muchísimas gracias también por pensar en este modo distinto de entregar un trabajo de tal alta calidad como el que se reúne en este libro. Quiero pasar la palabra también a nuestra querida Liduina, si quiere dar un saludo. Tá bom. Então, obrigada, professora Paula, né? Então, olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né, nessa live online, para o lançamento desse belíssimo livro aqui, Capitalismo e Indústria 4.0, consequências para a classe trabalhadora, organizado, né, como bem colocou a professora Paula, né, pela professora Paula, pela querida Edivânia e por mim também, que a gente contribuiu nesse trabalho, né? Então a gente queria publicado, né, pela Cortez Editora, Miriam, nossos agradecimentos aqui. Tá bem? E a gente também gostaria de agradecer assim, demais a presença e a participação do professor Ricardo Antunes, da professora Cristina Sabino, né, e de toda a equipe aqui do FED, que está organizando aqui, das companheiras e camaradas de lutas aqui, né, a professora Paula e a professora Edivânia, uma satisfação muito grande estar participando desse lançamento com vocês e, sobretudo, aí publicado também pela nossa editora do coração, que é a Cortez Editora, tá? E aí a gente também quer estender os nossos agradecimentos a toda a equipe da Cortez Editora, no nome da Mara, da Miriam, da Márcia, né, de todo a equipe editorial aí que trabalhou bastante para que essa versão espanhol viesse a público, né? Então, nossos agradecimentos, aí fica já a mensagem que a Miriam colocou, que esse mesmo livro vai ser traduzido para o português e muito em breve, né? Talvez no CBAs a gente também possa estar fazendo o lançamento e público, né, e presencial desse livro, tá bom? E também vamos fazer, né, Paula e Edivânia lá na Alaetes, vamos fazer também um lançamento bacana presencial também, né? Então eu sou Liduína Oliveira, sou brasileira, sou uma mulher parda de ascendência indígena, né? Tenho cabelos lisos, um pouco tingido aqui de vermelho. Estou usando uma blusa preta, uso óculos com hastes vermelha e no fundo tem uma parede branca com quadros e algumas plantinhas aí para alegrar o nosso cotidiano, né? Sou assistente social de formação, professora do curso de serviço social e do programa de pós-graduação em serviço social e políticas sociais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né? E também, como já foi colocado aqui anunciado, estou nessa condição aqui, né, de assessora editorial da área de serviço social da Cortez Editora e juntamente com o conselho editorial de livros da Cortez Editora e de toda a equipe, nós temos um pouco essa responsabilidade, essa satisfação imensa, né, de estar hoje fazendo esse lançamento aqui. Então, em nome da Cortez Editora, nós queremos agradecer demais a todos que estão nos assistindo e dizer da nossa alegria, né, de ter publicado este livro, Capitalismo e Indústria 4.0, tá? Como o terceiro volume, né? Ele é o terceiro volume da coleção Biblioteca Internacional do Serviço Social, que carinhosamente a gente chama de BIS, Biblioteca Internacional do Serviço Social. Então, a BIS ela é uma coleção que nasceu da necessidade da publicação crítica na área de serviço social em nível nacional, sobretudo nesse diálogo, nessa aproximação com países de idioma espanhol e outras línguas também, tá? Então, nesse primeiro momento, né, vamos começar por onde? Pelos irmãos aqui, né, da América Latina, então foi começar pelo espanhol. E, de um modo geral, bem brevemente, a gente gostaria de apresentar um pouco a proposta e a importância, né, da coleção aqui da Biblioteca Internacional do Serviço Social, né, que ela conforma, né, a produção científica de autores e autoras em âmbito internacional, em princípio abrangendo os países dos seguintes continentes, né, América, Europa e África,
promovendo a internacionalização do conhecimentos, que abordem temáticas globais em torno do desenvolvimento humano genérico, com atenção para as dimensões social, econômica, ambiental, profissional, né, da área de serviço social, cultural, da nossa sociedade, das sociedades de modo geral, né? Então, nesse sentido, o objetivo é contribuir com a expansão e o desenvolvimento da intelectualidade, da pesquisa, da produção de conhecimento, né, com o aprofundamento do pensamento crítico e também nessa perspectiva da educação permanente de profissionais, docentes e pesquisadores, e com processos, né, civilizatórios para a transformação social em defesa de uma educação popular, antirracista, antissexista, antipatriarcal, na construção de uma sociedade justa, inclusiva, democrática e emancipatória. E também objetiva articular, né, o fortalecimento do serviço social como profissão e como área de conhecimento, a, dentro e fora do Brasil, nos países aqui da América Latina, como também já foi colocado, né? Então, a importância da BIS ocorre pela produção, aprofundamento e a disseminação desse conhecimento crítico na pluralidade de temáticas que abordam, né, temas que avançam aí na ciência, que buscam a expansão da fronteira do conhecimento. Então, nós não estamos falando de qualquer conhecimento, nós estamos falando de um conhecimento que exige uma crítica radical de processos sociais que posicionam o serviço social sempre ao lado da emancipação humana, né? Então, nesse sentido, é importante dizer que a Biblioteca Internacional ela busca potencializar e possibilitar a construção de estratégias de aproximação, conexão, interlocução e intercâmbios internacionais entre redes e grupos de pesquisas para o fortalecimento do serviço social crítico, que atuam com o desenvolvimento de eliminação, né, com o objetivo de eliminação das desigualdades de classe, de gênero, sexualidades, raça, etnia, contrária a toda forma de dominação, opressão que não promova o desenvolvimento das potencialidades humanas do ser social, né? Então, assim, é necessário destacar essa importância da ampliação das publicações, né? Por isso a gente já está indo aqui, esse aqui já é o terceiro livro que a gente está lançando. Os dois últimos nós lançamos na última Laetes, né? Que foi em 2022, se não me falha a memória, né? Foi em Montevidéu, tá? E agora vamos de novo fazer essa essa alegria, né, de lançar na próxima Laes, que vai ser em Santiago do Chile. Depois a professora Paula pode colocar um pouquinho mais para a gente. Então, uma satisfação muito grande, né? O primeiro volume foi do Capital Fetiche, da professora Marilda Yamamoto. O segundo volume foi do professor José Fernando, cujo título do trabalho é Trabalho Social, Fundamentos e Tendências Teóricas e Aportes ao Debate Latino-Americano, né, do professor José Fernando Siqueira. Enfim, agora nós temos a oportunidade e a satisfação de estar lançando aqui. Então, acho que é isso, de modo geral. Eu ia falar um pouquinho aqui do terceiro volume, mas acho que é desnecessário, né, porque a professora Edivane e a professora Paula, e nós temos nossos convidados aqui especiais, né, e muito queridos, professor Ricardo Antunes, professora Cris Sabino também. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E é isso. Obrigada pela participação e que a gente tenha um excelente lançamento. Obrigada, gente. Muito obrigada, Liduina. Bueno, estamos aquí en este lanzamiento de nuestro libro Capitalismo e Industria 4.0 en versión bilingüe, ¿no? Portugués y español. Así que tenemos poco tiempo, por lo tanto le quiero dar la palabra a Edvania para que cuente muy rápidamente el contexto más marco para pasar luego a nuestros queridos coautores. Mi micrófono no estaba abriendo. Eh, Buenas noches, muchas gracias. Eh, Bem, vou falar em português para não cometer muitos equívocos em portunhol. Sou Edivânia, como a querida Paula já disse. Sou uma mulher branca, tenho 52 anos, tenho os cabelos curtos no momento, é, estão pintados de castanho escuros.
Estou usando um brinco com sementes de pau-brasil e um colarzinho também com sementes de pau-brasil, representando aí uma das riquezas, né, do nosso país e também do Nordeste brasileiro, né? Muito rapidamente, eu quero reforçar os agradecimentos, né? Primeiramente, à professora Paula, pela generosidade em nos convidar, em abrir a possibilidade de realizarmos uma pesquisa conjuntamente, realizar algumas atividades, e o livro é parte desse processo. Também quero agradecer a querida Liduína, que também foi extremamente generosa, né, participando aí desse processo de organização, de construção desse livro, que, como ela já disse, tem uma contribuição muito grande para as ciências sociais e, sobretudo, ciências sociais aplicadas, né? Dialoga com o trabalho social, o serviço social. Também agradeço à Cortês, agradeço aos nossos queridos autores e autoras que confiaram em nosso trabalho. E aqui eu agradeço diretamente ao professor, doutor, né, professor titular Ricardo Antunes e à querida professora doutora Cris Sabino, né, pela participação, pela confiança, pela contribuição. O trabalho de vocês enriquece muito o nosso livro. Então, em nome de vocês, eu reforço os agradecimentos que a Paula já fez a todos os demais autores e autoras. Muito brevemente, eu já vou finalizando, quero dizer que nós estávamos em um projeto de pesquisa, né, a Paula coordenando no Chile, buscando compreender a indústria 4.0 e suas consequências sociais para a classe trabalhadora. E eu também tinha um projeto aqui no Brasil, buscando compreender essas consequências, inclusive no viés da saúde. E aí montamos o projeto do livro para construir um panorama. O que que os especialistas estão dizendo sobre a indústria 4.0? Nesse sentido, nosso livro está dividido em duas partes, cada uma delas com 5 capítulos. Então, nós temos a primeira parte, né, que tem aí um capítulo que abre, que a gente considera como o chão aí para as discussões, que é da Úrsula Uns. Inclusive, agradecemos ao professor Ricardo Antunes pela generosidade de nos fornecer contato, de fazer as mediações, né, ter a participação da professora Úrsula Uns, para nós é uma grandeza, né, inclusive para a discussão do trabalho, da teoria valor-trabalho, né, da riqueza produzida. Então, a gente começa com a Úrsula Uns, segue com o nosso querido Ricardo Antunes, com 3 grandes teses que eu vou deixar aqui para ele expor, mas que trata especialmente, né, do aprofundamento dessa precarização do trabalho. Na sequência, nós temos um sociólogo chileno, que é o Dasten Julien, que traz uma discussão importante sobre a indústria 4.0, na complexidade da inteligência artificial, Big Data, né, e todas as questões envolvidas aí, desde a inteligência artificial, a internet 5G, toda a infraestrutura necessária. Na sequência, o professor Adrian Sotelo, com a discussão da supraexploração do trabalho, né, ele que já tem toda uma caminhada nessa área, e fechamos a primeira parte com uma entrevista com o professor Davidson Faustino, que traz para nós, a partir do Frantz Fanon, uma importante discussão, né, que trata do racismo algoritmo e do colonialismo digital. Então, a entrevista evidencia como que essa indústria 4.0, tão aclamada a partir da inteligência artificial, ela não prescinde da exploração do trabalho e da natureza. Muito ao contrário, ela se faz, né, retirando a riqueza natural, então a matéria-prima para produzir os hardwares e assemelhados
ela é necessária e tem também a nova matéria-prima, né, através aí dos dados. Então, fechamos com o Davidson Faustino e a segunda parte, nós temos um diálogo com a nossa profissão, com o serviço social. Então, nós temos aí a participação das professoras Ana Elizabeth Mota e Ângela Amaral, né, que traz, inclusive, uma discussão a partir da ideologia, de como, como o sistema capitalista, nessa fase desenvolvida tecnologicamente, necessita de um sedimento ideológico para o consentimento da classe trabalhadora quanto a essas novas formas, né, que aprofunda a precarização. E na sequência nós temos a nossa querida Cristiane Sabino, né, também aí com o tema da superexploração do trabalho, a partir de um olhar ampliado que traz, né, a realidade nacional, a interlocução com a América Latina, né? Então, um texto também importantíssimo, seguido pelo professor Marcelo Mansano, que trata um pouco da financiarização do capital. Todo esse processo está extremamente vinculado à ideologia neoliberal, ao capitalismo financeiro, né? O professor Marcelo Mansano é da Unicamp. Na sequência, tem a nossa pesquisa inicial, a gente fez uma pesquisa com algumas fases e inicialmente nós buscamos estabelecer um panorama da indústria 4.0 em fontes jornalísticas. Então, o nosso texto com a equipe do Brasil que fez um estudo a partir da Folha de São Paulo, considerado um jornal que representava o debate, né, considerando o período de 2015 a 2020, e a professora Paula com o Vitor Lara, do Chile, né, também nos periódicos escolhidos lá para representar esse debate. Então, a gente fecha aqui essa breve apresentação com uma pequena poesia, né, um trecho que diz: os tambores dizem que somos um, berimbaus dizem amém. Os atabaques se convertem na nossa trombeta de guerra. Acolhidos os filhos nus, desaparecidos por toda a terra. Liberdade em papel é prisão, ilusão, ficção, utopia. Liberdade é liberdade quando se sente na pele. Que a classe trabalhadora possa realmente sentir a verdadeira liberdade. Daniel Escova, muito obrigada e eu desejo a todos, todas e todes uma excelente discussão, debate e aprendizado aí com os nossos grandes interlocutores da noite. Muito obrigada. Muchas gracias, Edvania. Eh, bueno, agradecer especialmente porque nos representas muy bien con Lidwina en tus palabras como coordinadoras de este libro. Bueno, quiero pasar la palabra entonces a nuestros queridas coautoras, en este caso el profesor, destacado profesor Ricardo Antúnez. Así que, ¿te parece, Ricardo, comenzar y luego cierra la presentación, Cristiane? Tenemos 20 minutos para cada uno, cada una, y bueno, todo tuyo, el micrófono, querido Ricardo. Estás muteado, no se escucha. No, ahora no. Ahora, Ahora sí, ahora. perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Es un prazer muy grande reencontrar você, ainda que pelo modo digital. É um prazer também estar com Liduína, Edivânia, amigas queridas de los servicios social, com quem há tantos anos, mais de décadas mesmo, temos um intenso intercâmbio. É um prazer também estar nesta mesa com a Cristiane, não é? E também com Fede, que nos ajuda em la organização da atividade, e com a Miriam Cortés, editora deste livro. Para mim é um prazer poder colaborar, né, este meu diálogo que com o serviço social começou em 1995 e não terá fim. Será sempre um eterno diálogo para mim, prazer e satisfação.
A minha contribuição em este livro foi tentar mostrar a tragédia. Eu vou tentar falar em portunhol, sabendo das nossas limitações, só para ajudar o diálogo também com aquelas que são de chilenos e de outras partes que possam participar e interessar. Será um pouquinho mais tranquilo compreender o portunhol do que o puro português. Muito bem, no meu texto eu denominei como Indústria 4.0 em la era del trabalho uberizado. São três teses críticas e uma hipótese cujo objetivo é compreender o tamanho, a profundidade de estas mutações em el mundo del trabalho. Eu não tenho nenhum receio de dizer que o sistema de metabolismo social del capital vive sua fase mais agudamente destrutiva em relação à humanidade. Destrutividade que é possível dizer, de modo muito breve, em relação à natureza. Hoje nós vivemos em um mundo em que a tragédia da destrutividade ambiental é a regra e não a exceção. É uma destrutividade em relação ao trabalho que vou apresentar aqui e é uma destrutividade profunda em relação ao gênero humano, aos gêneros homens, mulheres, LGBTs, a los blancos, negros, a los indígenas, a questão racial, a questão étnica, tá certo? Ou seja, é uma destrutividade ilimitada. E a minha ideia é apresentar três teses e uma hipótese. Essa hipótese hoje está um pouquinho mais desarrollada, de modo a melhor compreender a força, a intensidade e a profundidade destas mudanças em curso em relação ao trabalho. E eu não falei acá de outra destrutividade mais brutal, que é o risco de uma guerra nuclear global, para a qual não haveria vitorioso e nem vitorioso, não haveria país vitorioso. Uma guerra nuclear global seria a possibilidade real de uma destruição talvez completa da humanidade. E isto não é uma impossibilidade absoluta. Né? Por quê? Porque o sistema metabólico do capital não tem mais nenhuma medida, digamos assim, de regulação capaz de controlá-lo. Em relação ao trabalho que eu apresento no meu artigo, eu desenvolvi três teses. A primeira eu denominei teses 1 como experimentos de trabalho em los laboratórios del capital. Foi especialmente durante a pandemia del Covid-19 que se profundizaram os experimentos del trabalho em los laboratórios del capital. É preciso dizer que a precarização del trabalho existe muito antes da pandemia. Muito antes, a informalidade, a precarização, a flexibilização, etc, etc. Pero eu consegui perceber que, se puder usar uma figura metafórica, o sistema de capital que levaria 30 anos para ter um câmbio profundo, por conta da pandemia, hizo esta transformação em 3 anos. Ou seja, a intensificação, por isso eu chamei de los experimentos del trabalho em los laboratórios del capital. E isto se deve a que a engenharia del capital se centra cada vez mais em el uso de la maquinaria digitalizada. Em nossa tese 1, a principal forma de experimentação e, consequentemente, precarização do trabalho se encontra em lo que denomino como o trabalho uberizado, por conta da Uber, o trabalho em plataformas, vigente em las grandes corporações plataformizadas digitais. Por quê? Porque estas plataformas utilizam-se cada vez mais da informalidade, a flexibilidade e a precariedade,
a Amazon, Amazon Mechanical Turk, Uber, Uber Eats, Globo, Google, Facebook, Airbnb, Mercado Livre, Cabify, 99, Lyft, iFood, Log, Deliveroo, Rap, Orkana, Parafuso, Pedido Já, a lista é infinita. As plataformas digitais se expandem por todo o mundo e conseguiram dar um grande salto mediante o uso, uma combinação, por um lado, através do uso intensivo das tecnologias, os algoritmos, a inteligência artificial, ou seja, todos os artefatos digitais canalizados centralmente com fins de lucro e de extração de plus-valor, criando, através do involucramento do trabalho, novos tipos, novas modalidades de trabalho que estão fora das relações contratuais e, consequentemente, à la margem, por fora de los direitos. Ou seja, os trabalhos assalariados se transformam, então, cada vez mais em provedores de serviços, em empreendedores e empreendedoras, em trabalho autônomo da trabalhadora autônoma, que são formas de mistificação de modo a proletarizar sem reconhecer a condição proletária, assalariar sem reconhecer a condição de assalariamento, de modo a excluir esta massa imensa de homens e mulheres que trabalham à margem, excluídos da legislação social protetora do trabalho. Só para dar um exemplo, recentemente o CEO da Uber disse que há cerca de 7 a 8 milhões de homens e mulheres que trabalham em los coches. 8 milhões, 7 milhões em el mundo. Todos eles e elas sem direitos del trabalho, sem regulação del trabalho, à margem, por fora da legislação social protetora del trabalho. Em Brasil, por exemplo, as nossas investigações acá, que vimos fazendo através de muitos trabalhos, né? Trabalhar menudo mais de 8 horas, 10, 12 ou mais horas por dia, por vezes sem descansos semanais, ou inclusive sem descansos mensuais, recebendo salários baixos, com despidos sem justificação alguma, é mais a regra do que a exceção. E mais, estes mesmos trabalhadores e trabalhadoras, excluídos e precarizados, assumem os custos de mantenimento, aquisição e alquilar dos veículos, de las motos, de las bicicletas, de los telefones móveis, de los celulares, equipos, etc. É assim que esta é a minha primeira tese. Em los laboratórios del capital, as plataformas desarrollaram múltiplos experimentações, múltiplos experimentos que se estão generalizando a uma enorme gama de trabalhos em las mais distintas atividades, especialmente os serviços que foram privatizados durante a era neoliberal e durante a era de financiarização, intensificando o processo de lo que chamei em meu livro Privilégio da Servidão, que, para minha sorte, foi recentemente publicado. Mostro acá para vocês o privilégio da servidumbre, o novo proletariado digital em la era de serviços, que acaba de ser publicado há poucos meses atrás em la Argentina, numa linda edição e numa linda tradução, né? É um livro, inclusive, que tem um pouco diferente da edição brasileira, porque tem capítulos novos, tem menos capítulos da parte brasileira para dialogar mais amplamente com o mundo latino-americano. Ou seja, este processo de esclavitud digital que eu defini em el livro Privilégio de la Servidumbre. Ou seja, é um processo que começou com condutores e repartidores e que rapidamente se está expandindo para os serviços em geral. Homens e mulheres em los trabalhos del care, de los cuidados, advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, professores, professoras, periodistas, ou seja, los setores de serviços, la regra, cada vez mais artistas, atores e atrizes,
la regra é cada vez mais o trabalho sem direitos e plataformizado, substituindo o trabalho que teníamos hasta recentemente regulado e com direitos. Isto me levou a desenvolver uma segunda tese, que eu chamei provocativamente, aqui tem um pequeno traço literário, por isso este título, é uma provocação, digamos assim, literária. O capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. A coisa parece complicada, mas é muito fácil de compreender. Foi ao observar essas tendências que mencionei anteriormente que desenvolvi esta tese. Em la era do capitalismo de plataforma, que acá eu uso como uma descrição. Não me gusta o conceito de capitalismo de plataforma. Para mim, o capitalismo é um sistema único. Eu estou chamando, entre comillas, de capitalismo de plataforma aquele setor do capitalismo que se expande globalmente hoje por todas as partes do mundo e chamo de capitalismo de plataforma para acentuar seu traço capitalista e destrutivo. Por quê? Porque é o capitalismo de plataforma, moldeado por as relações sociais presentes em el sistema de metabolismo antissocial del capital, para recordar Steven Mesaros, especialmente, pero também John Bellamy Foster, nos Estados Unidos, Koei Saito, em Japão, nós outros acá em Brasil, as formas passadas de explotação del capital são recuperadas, típicas do século XVIII e XIX, são recuperadas e expandidas a níveis globais. Ou seja, isto apresenta uma aparente paradoxa. Em el ciclo, mira la tragédia del nosso tempo, uma de ellas, são muitas. Em el siglo XXI, estamos vivendo a recuperação de modalidades de trabalho que se utilizavam ou que eram utilizadas em el siglo XVIII e XIX, em los inícios del capitalismo, durante a protoforma del capitalismo, que para mim é a protoforma del capitalismo, a fase primeira del capitalismo. Ou seja, em outras palavras, o trabalho que se está desenvolvendo hoje em las plataformas, em el mundo inteiro, com suas diferenças, porque uma coisa são entregadores, outra coisa são motoristas, outra coisa é o crowd working, pero todas elas, com suas diferenças, se estão expandindo à margem da legislação protetora do trabalho e sofrendo um enorme processo de proletarização. Eu lo denomino preferencialmente como uberização do trabalho, o trabalho uberizado. Eu sei a diferença entre a Uber e a Airbnb, entre a Uber e a iFood, a Rap, tá certo? Podemos já e muitas outras. Claro, pero todas estas plataformas de motoristas de coche, de entregadores de motos, de trabalhadoras mulheres del care, de los cuidados, etc., todos eles e elas encontram-se à margem da legislação protetora do trabalho. Ou seja, o que nós outros estamos vendo é que em la fase mais desenvolvida do capitalismo, da era da inteligência artificial, estamos regredindo e recuperando formas pretéritas del trabalho típicas do século XVIII e XIX. Por exemplo, hoje, o crowd working é a variante digital del viejo outsourcing do século XVIII e XIX, onde homens, mulheres, ninhos e ninhas trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas em suas casas, à margem da legislação protetora e com níveis de explotação ilimitados. Ou seja, as novas modalidades de crowdworking, coworking, etc., são as versões digitais modernas do outsourcing do século XVIII e XIX, uma vez que reúnem grupos de trabalhadores e trabalhadoras em las mais diferentes atividades em torno a projetos. E que significam esses tipos de trabalhos? Mais individualizados, mais invisibilizados, com jornadas de trabalho mais extenuantes, bajo el comando de los algoritmos de la inteligência artificial rigorosamente programada para controlar
e intensificar os tempos, ritmos e movimentos da força laboral de modo a intensificar a explotação. Isso atinge homens, mulheres, porque há uma clara distinção em função da divisão sociosexual, étnica e racial do trabalho. As mulheres são mais explotadas que os homens, as mulheres negras mais explotadas que as mulheres brancas, as mulheres indígenas mais explotadas que as mulheres brancas, os imigrantes blancos mais explotados que os homens brancos, as imigrantes mulheres blancas mais explotadas que os homens ou mulheres brancas, as mulheres negras e indígenas, ou seja, é um ciclo infernal. E desta maneira se ha desenvolvido uma forma enmascarada de trabalho assalariado, este é o essencial, se ha desenvolvido uma forma enmascarada de trabalho assalariado que toma a aparência de no trabalho para combinar explotação, expropriação e exploração como ao começo da Revolução Industrial. Onde se encontra a explotação? Basta citar as jornadas brutais. Em los livros que organizei nos últimos anos, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0 e o mais recente, Icebergs à Deriva, isto está intensamente mostrado, assim como muitas outras pesquisas em el mundo. Onde se encontra a expropriação? Em la acumulação primitiva, os campesinos e a pequena burguesia mercantil foi expropriada de seus bens. A expropriação hoje de los trabalhadores e trabalhadoras jovens das plataformas é uma expropriação completa, sem direitos laborais, não tem direitos. E a expoliação, porque se endividam com gastos de compra ou para alquilar o coche, a máquina, la moto, la bicicleta, o celular, o capacete, la bag, ou seja, a aparente paradoxa se dissolve. Em el século XXI, estamos assistindo ao reencontro entre o capitalismo de plataforma e a protoforma do capitalismo. O novo recorre cada vez mais ao velho em nome da modernidade. As consequências são profundas. Isto me leva à terceira e última tese. Não sei se posso falar mais uns 5 minutitos. Que é a terceira tese, né? Que é mais profunda teoricamente. Em lo artigo do livro do trabalho um pouco mais, mas eu vou tentar resumir aqui. Hacia uma nova era de desantropomorfização do trabalho? É uma interrogação. Estamos entrando, esta é a minha tese, em uma nova era de subsunção real do trabalho ao capital. Para recordar Marx, em El Capital, em el capítulo inédito, capítulo 6. Pero agora, bajo el mando de la máquina ferramenta algorítmica y digital, que tiende a acentuar aún más el proceso de desantropomorfización del trabajo. La expresión de conceitualización desantropomorfización del trabajo, yo retomo livremente de Lukács, de la sua ontologia del ser social, especialmente em seu capítulo sobre a reprodução, que Lukács faz uma digressão e chama e menciona a desantropomorfização do trabalho a partir de uma ideia especial de Marx, quando Lukács cita que para Marx, com a máquina industrial, há um processo de o trabalhador e a trabalhadora se tornam apêndice e autômata em relação à máquina. Marx diz em El Capital que a maquinaria se apropria do intelecto do obreiro e da obreira e transfere para a máquina. Claro que eu faço aqui um uso mais marxiano do que lukáciano, porque a ideia de Lukács remete também a toda uma discussão da estética, da sua crítica literária, que aqui não é o que quero recuperar. O que significa que, para mim, a desantropomorfização significa duas coisas muito fortes. Estamos entrando em uma fase qualitativamente distinta e mais complexa de subsunção real do trabalho ao capital. Isto se deve a quê? Com a indústria 4.0 e a inteligência artificial,
com a expansão do trabalho morto, fundamentalmente indústria 4.0 e inteligência artificial, é expansão do trabalho morto, com o crescimento exponencial da maquinaria digital. Não só teremos uma redução quantitativa do trabalho vivo, ou seja, mais desemprego, sino também e especialmente uma transformação qualitativa, já que o trabalho morto, a máquina digital, agora algorítmica, terá aún mais controle e comando sobre o processo de trabalho vivo, aumentando, aprofundizando a subsunção real do trabalho ao capital. Em esta nova fase algorítmica que guia o mundo do nosso tempo, o tempo da cyberindústria. Para concluir, portanto, a tese da desantropomorfização do trabalho, como eu venho desenvolvendo, señala que hemos entrado em um nível mais profundo de coisificação, fetichização, estranhamento e alienação, que são consequências da intensificação da condição do trabalho de apêndice e autômata em relação a uma máquina, mas não mais a uma máquina física, a máquina industrial, mas a uma máquina algorítmica comandada pela inteligência artificial e que é invisível, ou seja, excluído do conhecimento presente em esta nova maquinaria na inteligência artificial que tem é plasmada, é comandada por um sistema destrutivo do capital e não vive e não objetiva o benefício da humanidade. O que nós temos? O trabalho humano se enfrenta cada vez mais a uma realidade mais complexa e difícil, uma vez que o trabalho apêndice autômata, como disse Marx no século XVIII e XIX, uma vez que desconhece as engrenagens de algorítmica e da inteligência artificial, torna-se um estranhamento e uma alienação ainda mais complexa. É este processo que eu estou chamando de uma nova era mais profunda de desantropomorfização. E que tem o seguinte resultado: a indústria 4.0 elimina incessantemente os empregos e atividades, precariza os outros e faz com que esta massa de homens e mulheres só tenham a possibilidade de buscar trabalho em plataforma, é o trabalho uberizado, sem direitos, ilimitada explotação e como se foram autônomas. Ou seja, em conclusão, teremos mais coisificação e fetichização com os algoritmos, sendo que a inteligência artificial ela tem uma destrutividade intrínseca, porque seu objetivo principal é reproduzir o que se passa em el cérebro humano em uma máquina. E, obviamente, que num sistema plasmado, não é? Por uma lógica destrutiva, para recordar Marx e Mesaros, as consequências não são consequências simples. Marx dizia, e com isso termino, em El Capital, em la manufatura e la artesania, o trabalhador, acrescentamos nós outros, e a trabalhadora, utiliza a ferramenta. Em la fábrica, atende o trabalhador e a trabalhadora atende a la máquina. Em la manufatura, disse Marx novamente, isto é entre comillas, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Em la fábrica, há um mecanismo muerto, independente de eles, e ao que se incorporam como apêndices vivos. A minha hipótese é que, com a era da inteligência artificial e algorítmica, este processo é mais intenso. Pero há uma última hipótese, que só vou apresentar porque creio que já cheguei nos 20 minutos, que eu digo assim, muito bem, não há alternativa? Não, a minha conclusão não é esta. E eu estou desenvolvendo agora uma nova tese, uma nova morfologia do trabalho vem generando uma nova morfologia das lutas sociais. Dou dois exemplos só, por conta do tempo. O break dos apps, em 31 de março de 2025, este ano, e 1º de abril, houve um break de los trabalhadores uberizados, break de los apps, como eles autodenominam, que parou em várias cidades do Brasil. Sabe vocês por que as companheiras e companheiros do Chile, da Argentina, etc., sabe por que 1º de abril? Tá?
fecha que foi escolhida porque é o dia da mentira. Não são autônomos, não são empreendedores, são proletários, proletárias sem direitos. E dos, muito recentemente no Brasil, ganhou corpo o VAT, Vida Além del Trabajo, a luta contra a jornada de trabalho 6 por 1. A luta contra a jornada de trabalho 6 por 1, eu digo isso já desde Los Sentidos del Trabajo, o livro que é de 99, não é? Que é, como diz Marx, a redução da jornada de trabalho é um ponto de partida, não mais nem menos, ponto de partida para a emancipação. Ou seja, há lutas, e eu estou desenvolvendo muito agora esta parte, viu, Edivânia e Liduína e Paula, esta não estava em livro, porque naquele momento eu já estava começando, ali aparece como uma hipótese, no meu capítulo. Agora, para mim, é a quarta tese. Uma nova morfologia do trabalho genera uma nova morfologia das lutas sociais em escala global. Não só brasileira, não só latino-americana, porque eu tenho estudado essas lutas em todas as partes do mundo. Muitas graças a vocês pela invitação para esta atividade, muitas graças à invitação para participar deste livro, e agora, a próxima será, né, Edivânia Liduína, quem sabe trazemos Paula para o Brasil para fazer o lançamento do livro em português aqui no Brasil. Um abraço a vocês e me quedo à disposição. Muitas graças. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, por tu presentación y también por actualizar el artículo, ¿no? El capítulo. La verdad que muy bienvenido esta última hipótesis porque también nos da esperanza, ¿no? De que Claro, hay posibilidades de transformar lo que este panorama que nos muestra muy bien en el capítulo. Muchas gracias y claro. también felicitaciones por el libro, la traducción al español que los compañeras y compañeros argentinos hicieron con tu importante libro. Así que felicitaciones también y un abrazo enorme, Ricardo. Bueno, estamos, Paula, ¿sí? desculpe, só para ser justo, não só a edição argentina, mas eu sou duplamente feliz, porque um ano antes houve uma edição muito igual a esta, quase idêntica, pequenas diferenças, em El Peru. Então, foi o meu primeiro livro publicado em Peru, e já na Argentina são muitos livros, eu tenho que ser justo, porque a edição foi primeiro em Peru e mais recentemente, um pouquinho mais ampla, em Argentina. Graças. Buenísimo, buenísimo. Y ojalá que los amigos y colegas, hermanos peruanos, se siga profundizando el pensamiento crítico en ese país y bueno, y en toda nuestra América. Pasamos la palabra a nuestra querida Cristiane Sabino. Cristiane, muy bienvenida, muchas gracias y te escuchamos con mucho cariño. Gracias, Paula. Bueno, voy a hablar en portuñol también, porque así creo que llega mejor a los compañeros hispanohablantes. Soy Cristiana Sabino, soy profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, en el curso de Trabajo Social, en la graduación, en el posgrado. Quiero cumprimentar a todos los presentes y agradecer a Paula por la invitación, a Edivânia, a Lidu, a Miriam, a Cortés, en fin, a todos los implicados en la publicación del libro, que sabemos el trabajo que se da para tener un libro pronto. Es un placer estar aquí con Ricardo, que es una referencia importante en el debate propuesto y una referencia a todos nosotros. Entonces, creo que también puedo repetir a Ricardo porque es la referencia, ¿no? Entonces, voy a intentar presentar brevemente la estructura del capítulo del libro. Mi capítulo tiene el título de Trabajo, Tecnologías Digitales y la Cuestión Social en América Latina. Cuando me ha invitado Edivânia a escribir, le dice, Edivânia, yo no tengo tanto el debate de las tecnologías y tal. Ella dice, no, que se va por el debate de la cuestión social en América Latina y está bueno. Entonces, así lo hice y presento algunas consideraciones acerca de los elementos históricos y estructurales que dinamizan la actual fase de la acumulación del capital y que imponen el aceleramiento de las transformaciones tecnológicas digitales
y el objetivo es de discutir sus desdoblamientos hacia la clase trabajadora y en la particularidad del capitalismo dependiente latinoamericano. Entonces, el capítulo tiene tres partes. En la primera parte yo abordo las transformaciones tecnológicas como expresión de la dinámica de acumulación capitalista y sus desdoblamientos hacia la clase trabajadora. Se pasa la discusión de cómo las innovaciones tecnológicas, especialmente las digitales, están profundamente ligadas a la lógica de acumulación del capital. No son cosas distintas. Es una intensificación del proceso de acumulación, una nueva fase, como se habló Ricardo. En estas transformaciones no se pueden ser analizadas separadamente de la crisis estructural del capital desde la década de 70, marcada por la reestructuración productiva, la flexibilización de las relaciones laborales en todo el mundo, la desregulación de las privatizaciones, del avance del neoliberalismo. Estos cambios se traducen en mayor precariedad, informalidad, desempleo, en la profundización de las desigualdades sociales y son cambios que afectan particularmente a los trabajadores de los países dependientes como Brasil, como Chile, que jamás tuvieron un patrón de protección social como bienestar de welfare state o cosas así. Entonces, se prevalecen condiciones de superexplotación y desprotección social. Y las nuevas tecnologías refuerzan estos viejos mecanismos de dominación y exclusión, aumentan la desigualdad de raza, de género, al tiempo que también difunden ideologías como el emprendedurismo, la responsabilidad individual por la crisis y ocultan la intensificación de la explotación, de la alienación de la clase trabajadora, encubren la explotación bajo el discurso al mismo tiempo que transfieren los costos de producción a los propios trabajadores. Creo que el artículo de Ricardo se profundiza muchísimo en esto. Pero este es el contexto para que podamos ver cómo las viejas, nuevas facetas del colonialismo y de las dependencias que se expresan, por tanto, en las tecnologías digitales, en la plataformización, como se quiera llamar este proceso que en verdad es el proceso productivo del capital y cómo él se expresa en la contemporaneidad. Entonces, me importa en el capítulo de marcar dos puntos de convergencia en lo que se dice respecto a las contradicciones del capital en el contexto de la expansión de las tecnologías digitales y para pensar la lucha de clases y que pienso que son dos puntos que se conectan. El primer, el control de la clase trabajadora. Y en eso se expresa la estructura colonial y racista que sustenta el capital, revestida de nuevas posibilidades de dominación. El avance tecnológico bajo el capital siempre significó la economía de trabajo vivo y la acentuación de la explotación. Con el incremento de la superpopulación relativa y la exigencia permanente de nuevos mecanismos de control y de contención de los descontentos, de las revueltas de los miserables delante de la condición que les es impuesta. En la cara opuesta de esa dinámica, cada vez más, esa misma innovación tecnológica presenta las soluciones a tales contradicciones y transforma en mercancía y medio de valorización del capital el propio proceso de dominación. ¿No? Ejemplo de esto es la utilización de la tecnología digital producida en la industria bélica como aparato de las políticas de seguridad pública en nuestras ciudades, como el sistema de rastreo, de reconocimiento facial, que como denuncian diversos investigadores, es una construcción algorítmica asentada en la reproducción del racismo y de la estigmatización de los cuerpos racializados como amenazas al orden público. En Brasil
vivimos muchísimo esto en relación a juventud negra, que es la apuntada por el algoritmo como el bandido, como el criminoso preferencial. Entonces, los mismos algoritmos producidos para crear imágenes y reforzar patrones racistas, sexistas y misóginos son ofrecidos como información por las grandes plataformas de Internet. Entonces, si observamos eso desde el capitalismo dependiente, vemos la total subordinación de nuestros países a las grandes corporaciones del capital financiero digital, y cito aquí el exterminio de la juventud negra e indígena, el encarcelamiento en masa bajo la excusa de la guerra a las drogas, que cancela la existencia social de millones de personas. Son 1,5 milhão de personas presas, encarceladas en América Latina. Es una tasa que crece 3 veces más que de la población civil. O sea, estamos encarcelando más que gente que están haciendo. Y en este punto se conecta con el segundo punto, que es el control de la tierra y de los bienes naturales. ¿Por qué? Porque la creación de una idea de vacío demográfico que es muy fuerte en Brasil está conectada a la necesidad del capital de se apropiar de los territorios y de los bienes naturales. Entonces, intento abordar un poco cómo la producción, el avance de la producción de las tecnologías digitales y la mayor necesidad de expropiación y control de los bienes naturales, especialmente minerales que son esenciales a la industria digital, cuyos yacimientos se concentran básicamente en América Latina y en África. Entonces, esses territórios passam a sofrer processo renovado de expropriação, de subordinação, agora mediados por la tecnologia. Entonces, tenemos como ejemplo en Brasil la actuación de la Starlink de Elon Musk en la Amazônia brasileña, en tierras indígenas en bases de minería ilegal. Entonces, el mismo proceso que recibe estos minerales que garantizan la impulsión del proceso de avance de las tecnologías son los mismos que están en los territorios a partir de procesos extremadamente violentos. Y además de toda la violencia, tenemos una dinámica que profundiza la dependencia de los países periféricos y que perpetúa el colonialismo y subordina los territorios, las poblaciones a los intereses de las grandes corporaciones globales. Entonces, creo que este rasgo colonialista más persistente, porque no hay posibilidad de progreso tecnológico bajo el capitalismo sin acelerar la destrucción ambiental y social, aunque sea cada vez más difícil para nosotros, personas normales que no trabajamos en estos procesos. Es muy difícil captar la concreción de este proceso, porque se parece resumirse en algo invisible, en nubes, en algoritmos, no se pega, no se toca en un algoritmo. Pero aunque no veamos, este proceso tiene una base material ineludible y no puede existir sin el saqueo de la naturaleza y la explotación del trabajo. Por eso está en el centro de la disputa imperialista por el control de los territorios y, consecuentemente, de sus pueblos. Y a nosotros como personas que vivimos en países de capitalismo dependiente en el tercer mundo, la percepción de este proceso es fundamental, porque dice respecto a la lucha de clases y a nosotros como asistentes sociales que tenemos la cuestión social como el objeto de trabajo, como el centro de nuestra intervención social. Creo que también es importantísimo tenermos un poco más de conocimiento de los impactos de este proceso en los territorios, en la clase trabajadora como un todo. Entonces, intento en el final del capítulo
abordar un poco cómo estos cambios repercuten directamente la condición de la clase trabajadora, pero sobre todo pensar ahí como impacta la condición asalariada de los asistentes sociales en diversos aspectos y hace muy más complejo nuestro trabajo, nuestra acción, porque uh, hay que señalar que este impacto de las transformaciones sociales incluye la emergencia y la expansión de la tecnología digital que pasa por el proceso que va desde de nuestra formación a nuestra práctica profesional, pero se crea un contexto social donde se avanza la violencia, se avanza la extrema derecha, se avanza las perspectivas neoconservadoras y se acentúa también para nosotros la ruptura con una perspectiva crítica, con el compromiso de la clase con la clase trabajadora, con la defensa de los derechos y de la democracia. Este es el escenario en que estamos actuando y vemos o cuán difícil es defender la democracia en este contexto de avance de las grandes corporaciones globales monopolizadas de lo conocimiento también, ¿no? De las informaciones, porque tenemos nuestras vidas dinamizadas a partir de los intereses de un número muy, muy bajo de personas que controlan estos procesos. Entonces, en síntesis, es eso, es una discusión que creo bastante necesaria en el campo del trabajo social, en especial porque las transformaciones societarias recientes reconfiguran las expresiones de la cuestión social y colocan nuevas y aprofundan las viejas y complejas demandas que la profesión atiende y que se va a incidir directamente sobre nuestra condición, no solo como asistentes sociales, como trabajadores sociales, pero como clase trabajadora en general. Creo que es esto. Muchas gracias, Cristiane, por tu presentación del capítulo. Muy, muy interesante. Felicitaciones también por hacer esa articulación con la cuestión social, que para nosotros es una base fundamental, ¿no? De cómo pensar el trabajo social en estas nuevas dinámicas. Así que tus contribuciones, sin duda, van a ser un espacio muy fructífero para seguir pensando en estas determinaciones y también cómo se expresa esto en los distintos países de nuestra América, ¿no? Así que muchísimas gracias, Cristiane. Sé que estamos pasadísimos en la hora, eh, por lo tanto, me queda una duda y que ojalá Miriam nos pueda aclarar, que me están preguntando por interno algunos colegas. ¿Cómo se consigue el libro, Miriam? Si tú nos puedes decir, o Liduina, en la página entendemos, pero ¿puedes dar algún detalle más para incentivar que nuestros colegas en América Latina puedan acercarse a la editorial? ¿Qué les dirías tú? O livro, neste momento, ele é disponível e o projeto ele foi iniciado nesse sentido, né, de ele estar disponível em e-book, né? A princípio é isso. O que nós estamos tentando, e o professor Ricardo Antunes, ele é uma pessoa que desbrava isso há muitos anos com a Biblioteca Latino-Americana de Serviço Social, é a grande dificuldade que nós temos de mandar livros impressos para a América Latina ou para o exterior. Por isso que nós optamos por fazer a Biblioteca Internacional de Serviço Social em e-book para que ela possa romper essas barreiras. O que nós estamos ainda tentando é firmar parcerias nos países com gráficas que possam fazer o print on demand, né? Você pede e as gráficas imprimem. A gente está com dificuldade de arrumar esses parceiros ainda, mas o livro ele é disponibilizado para compra, claro, no nosso site, se eu não me engano, tem.
acredito que na Amazon, porque aí ele já vai para todos os nossos players, né? Enfim, todos os. É Muy bien. isso. Se tiverem alguma dificuldade, vocês podem também entrar em contato com o saque da editora, saque@cortezeditora.com.br. O Eduardo que atende, e ele passa essas demandas para a gente. Eu acompanho, então podem fazer essas perguntas, enfim, os questionamentos que tá bom para a gente sanar essas dúvidas. Muchas gracias, Miriam, por esas indicaciones. Y estamos cerrando una vez más agradeciendo al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, también al magíster en Trabajo Social y el magíster en Psicología Comunitaria, que patrocinaron la invitación a que se sumaran. Y también agradecer a nuestros destacades coautoras. Voy a volver a recordarlos, a Úrsula Urbs, bueno, a Ricardo, que lo tuvimos aquí tan gentilmente, junto con Cristiane Sabino. También agradecer a Dustin Julián, Adrián Sotelo desde México, que nos acompañó, a Davison Faustino también con esa entrevista tan importante, interesante que nos brindó, a Ana Elizabeth Mota y a Ángela Santana de Amaral, que también sus contribuciones han sido muy, muy interesantes, y a Marcelo Prado Ferrari Manzano, y especialmente a los equipos de Brasil y Chile que también sostuvieron la investigación internacional, a Edvania de Souza, mi querida Edvania, a María Liduina de Oliveira, a Roberto Coelho, a Manuel Ansaldo, a Vinicio Figueira, disculpa, y también a Víctor Lara. Bueno, ¿y quién les habla? Paula Vidal. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes, y nos veremos prontamente en otro espacio de presentación en Chile y seguramente en Brasil. Un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Chao, hasta la próxima. Chao, Muchas hasta Abraços, la próxima. obrigada.